Lobito é uma cidade e um município da província de Benguela, em Angola, localizada na costa do Oceano Atlântico. Segundo as projeções populacionais elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, conta com uma população de 436.467 habitantes, sendo o segundo município mais populoso da província de Benguela. Limita-se ao norte com o município do Sumbe, ao leste com o município do Bocoio, ao sul com a Catumbela e ao oeste com o Oceano Atlântico. É um dos centros logísticos mais importantes da nação. Tem duas ligações importantes: o Porto Comercial do Lobito e o Terminal Ferroviário, o CFB, bem como uma rede rodoviária continental que a conecta com o restante país, levando-a até a costa oriental da África. O Lobito está neste mês de setembro, no dia 2, a completar 108 anos, desde que ascendeu à categoria de cidade. Viriato dos Santos Pinto nasceu no Lobito no dia 6 de dezembro de 1957. Tem atualmente 64 anos e fala com propriedade sobre a essência deste município. O funcionário público reformado e empresário trabalhou diretamente com Castro Rodrigues, o arquiteto que teve nas suas mãos a responsabilidade de desenhar a cidade ferroportuária. No princípio, o Lobito era fundamentalmente mar e areia, não é? A ocupação do Lobito deveu-se fundamentalmente às características geográficas excelentes que tinha para se instalar o porto. E todo o Lobito nasceu em volta do porto, porque o Lobito foi conquistado ao mar, efetivamente. E só se desenvolveu por imperativos económicos, meramente, porque era insalubre e era muito difícil permanecer as pessoas cá no Lobito. De tal modo é que o Lobito só evolui para a cidade em 1913, apesar de já estar com alguma atividade económica desde os anos de 1800 e tal. A fundação do Lobito, falando em termos já de mais técnicos de construção civil, as fundações do Lobito são por estaca. Quem sabe da profissão percebe que primeiro é preciso fazer estacas até encontrar o ponto zero, portanto um ponto forte, e a partir daí começar-se a construir os edifícios. Mesmo assim temos um edifício que é de 10 andares, portanto houve aqui muita engenharia de facto para fazer do Lobito aquilo que hoje ele é. Não sendo oficial e sim tradição oral, que passa de pais para filhos, o cognome Camutangre surgiu dos primórdios da fundação da Canata e era dado àqueles que lá nasciam e se destacavam dos outros. Não eram, portanto, todos chamados assim, muito embora sem saber ler nem escrever ou falar língua estrangeira, os camutangres eram possuidores de desenvoltura e conhecimento da sabedoria popular, que lhes permitia representar, aconselhar e tratar dos interesses dos seus conterrâneos. Digamos, eram os procuradores daquela comunidade. Na época, eram eles que registavam os acontecimentos, quer de nascimentos, casamentos ou até mesmo mortes. O Lobito é conhecida como a cidade dos Camutangres e é na Canata onde se forjaram. A Canata, onde haviam grandes bailes esses que depois também chegaram às grandes cidades. Na zona da Restinga, por exemplo, junto à Alfândega e ao longo do muro do Porto do Lobito, nasceram grandes boates, todas elas frequentadas pelos camutras, os camutangres. Nós tínhamos uma zona que antigamente era uma zona muito referenciada, até há mapas de Angola, onde está referenciada a nossa Canata. E a nossa Canata era muito referenciada porque sabe que o Lobito viveu muitos anos à custa do Porto e do CFB, que trabalhavam 24 sobre 24 horas, e havia um fluxo grande de embarcadiços que pululavam pela cidade
e o ponto onde eles se iam divertir e, digamos, fazer alguma prostituição era na Kanata. Então, alguma malandragem. E então a Kanata desenvolveu-se muito por conta disso, tem muitos salões de baile, mas depois começou a subir, não era só na Kanata, já era no Liro, já era no Morro da Rádio, onde a gente tinha o Curral, já era no Santa Cruz, enfim. Naquela altura o Lobito pulsava, tinha uma economia pulsante e isso permitia que as pessoas, quando se vive bem, gostam de se divertir, gostam de olhar para o entretenimento e no tempo colonial havia de facto muito entretenimento na cidade. Ao longo de todo este tempo existem figuras emblemáticas, mas que fazem parte da história do Lobito. Temos aqui o nosso mais velho Camuzomba, temos Casa Farra, temos o Rato, Correia Vítor, temos... E depois também essa malta já está a desaparecer, né? São muitas pessoas mais velhas, mas tínhamos o Zeca da Banga, que era um discotequeiro, ou DJ, como agora se chama. Nos vários domínios da vida havia sempre até nacionais que se destacavam. Viriato Santos fala com alguma tristeza de um Lobito que, infelizmente, vai se degradando nos mais variados domínios, mas ainda assim acredita que com força e vontade é possível resgatar a imagem bela da cidade ferro-portuária. Dizer apenas é que com mágoa estamos a perder tudo isso, né? Estamos a trazer hábitos que não são efetivamente nossos, enfim, a cidade está-se a degradar, não estamos a conseguir sequer manter o que nós herdamos do tempo colonial e isso, falo isso com alguma mágoa. Lobito, nos seus 108 anos, e o retrato que se impõe.